A outra articulação do joelho que nós vamos avaliar e mobilizar é a articulação femorotibial, juntamente com a articulação femoropatelar, como eu havia dito, a gente tem que avaliar 3 articulações, né? Femoropatelar, femorotibial e a tíbio-fibular proximal, que será a próxima articulação aí da sequência. A articulação femorotibial, lembrando da regra do côncavo e convexo, porque isso é muito importante para a aplicabilidade clínica, né? A extremidade distal do fêmur é convexa, a extremidade proximal da tíbia é côncava. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente na hora de usar o raciocínio da lei do côncavo e convexo em relação aos movimentos do joelho. Quais são as mobilizações e avaliações que a gente pode fazer aqui? Principalmente nessa articulação, a gente realiza os movimentos de deslizamento posterior da tíbia em relação ao fêmur e deslizamento anterior. Depois eu vou mostrar cada um separadamente. O deslizamento posterior, essa posição em decúbito dorsal, a gente pode realizar de várias maneiras. A primeira que eu vou mostrar é na posição de decúbito dorsal. A pegada, sempre uma extremidade tem que estar fixa e a outra se movimentando na mobilização. Lembrando que não é osteocinemática, é artrocinemática, então eu não quero movimento do joelho, macromovimento do joelho, eu quero micromovimento, que é movimento acessório de deslizamento. Então, essa mobilização, a gente vai estabilizar o fêmur e com a outra mão, bem próxima aqui à articulação, mais ou menos na região da tuberosidade anterior da tíbia aqui, e vamos realizar o movimento usando também da mesma forma a alavanca do corpo, porque senão, para a gente não precisar ficar fazendo força no braço, né, a gente vai usar o corpo e perceber deslizamento posterior do joelho de um lado. Depois, como parâmetro de comparação, faz a mesma coisa do outro lado e a gente consegue perceber se há alguma restrição de movimento acessório. Deslizamento posterior dessa forma, em decúbito dorsal com o joelho estendido, mas também pode ser realizado agora com o joelho flexionado, pé apoiado na maca, bem parecido com um teste de gaveta posterior, estabiliza o fêmur e a gente pode da mesma forma também utilizar o corpo para realizar o deslizamento posterior da tíbia em relação ao fêmur. Então a gente pode realizar essas mobilizações da mesma forma que a gente já vem fazendo nas outras, ou com pequenos movimentos oscilatórios da barreira em diante, ou chega na barreira e mantém como se fosse um alongamento mesmo. Nesse caso a gente está fazendo alongamento de cápsula também, né? Quando a gente está executando uma manobra de mobilização articular, a gente está trabalhando a extensibilidade capsular também, porque essas estruturas periarticulares é que são responsáveis por limitar, restringir os movimentos acessórios. Então, deslizamento posterior nas duas posições, decúbito dorsal com o joelho estendido, decúbito dorsal com o joelho flexionado, como a gente já mostrou. Uma outra coisa importante quando a gente está falando de joelho é que o joelho é uma articulação que trabalha tanto em cadeia cinética aberta quanto fechada. Então, quando a gente for aplicar a lei do côncavo e convexo nessa articulação, é importante lembrar essa lei e anatomia e que dependendo do movimento, se for em cadeia cinética fechada ou aberta, vai ser diferente. Por exemplo, nesse caso aqui, quando ele realiza a extensão e flexão de joelho em cadeia cinética aberta, quem se movimenta mais é a tíbia em relação ao fêmur. E lembrando da anatomia, comparada com o fêmur, a extremidade proximal da tíbia é côncava. Então, quando ocorre uma extensão de joelho, o deslizamento é no mesmo sentido do movimento do osso, da diáfise óssea. Ou seja, na extensão de joelho em cadeia cinética aberta, o deslizamento que ocorre é anterior. E na flexão de joelho em cadeia cinética aberta, o deslizamento da tíbia é posterior. Essa relação muda na cadeia cinética fechada. O que acontece agora? Pode agachar. Então ocorre ao contrário, agora o movimento artrocinemático, no caso aqui o fêmur foi para trás e o deslizamento foi anterior. E quando ele volta na extensão de joelho em cadeia cinética
fechada, o fêmur se desloca anteriormente e o deslizamento agora é posterior. Então é muito importante o terapeuta ter em mente essa relação do côncavo e convexo, e como a gente está falando de uma articulação que trabalha em cadeia cinética fechada e aberta, é muito importante a gente ter essa visão clínica, até para poder escolher a direção correta da mobilização. E aí vai depender da sua avaliação, tanto em relação à sensação final de movimento e da sua avaliação dos movimentos ativos de joelho, do movimento ativo do joelho, para a gente poder fazer essa correlação da lei do côncavo e convexo. Nessa articulação fêmuro-tibial, os movimentos que acontecem, como a gente havia dito, flexão e extensão, são os movimentos que acontecem nessa articulação. Porém, de forma automática, também ocorrem, associado aos movimentos de flexão e extensão, os movimentos de rotação do joelho, rotação medial e rotação lateral. E a gente vai avaliar esses movimentos também, porque eles são fundamentais, são imprescindíveis para os movimentos do joelho, para os movimentos de flexão e extensão do joelho. Esses movimentos de rotação são muito importantes. Toda vez que a gente realiza uma extensão de joelho, ocorre uma rotação externa do joelho também, de forma automática, como eu falei anteriormente. E na flexão está associada com uma rotação interna. Então, qual é a importância disso? Quando o seu paciente apresentar alguma limitação para a flexão, a gente sabe que o movimento de flexão está associado à rotação interna. Então, a gente precisa avaliar também a rotação interna para ver se tem uma restrição desse movimento acessório que pode estar limitando o movimento de flexão de joelho. E toda vez que o seu aluno tiver alguma dor ou limitação para extensão, já que a gente sabe que esse movimento está associado com a rotação externa, precisamos avaliar a mobilidade para a rotação externa para ver se essa rotação é que está restringindo ou causando dor para o movimento de extensão do joelho. Porque fisiologicamente a flexão e extensão estão associadas às rotações do joelho. Por que essas rotações acontecem? Essas rotações acontecem pela diferença no tamanho dos côndilos femorais. Tanto o côndilo medial quanto o côndilo medial e lateral, eles têm tamanhos diferentes. Então, por isso é que essas rotações acontecem associadas aos movimentos de flexão, de extensão e flexão de joelho. Então, fisiologicamente, a gente precisa desses movimentos de rotações para que os movimentos de flexão e extensão ocorram sem dor e com amplitude normal. Então, é muito importante a gente avaliar esses movimentos também nas mobilizações. A outra mobilização da femorotibial é o deslizamento anterior, que aí a gente vai precisar que o paciente fique em decúbito ventral para facilitar a mobilização, né? Da mesma forma, vamos utilizar a alavanca do nosso corpo para que a gente não faça muita força no braço, né? Então, a altura da maca também é muito importante em relação ao terapeuta. Em decúbito ventral, eu realizei uma leve flexão de joelho aqui e apoiei a perna dele aqui sobre a minha coxa, mas poderia ser um travesseiro, poderia ser alguma outra coisa aqui embaixo que levantasse um pouquinho aqui, fizesse um pouquinho de flexão de joelho. Essa mão esquerda, a gente vai botar proximal aqui, na tíbia proximal, e vai realizar o movimento de deslizamento usando o corpo, né? Deslizamento anterior da tíbia. Então, nessa posição, a gente pode tanto realizar aqueles movimentos oscilatórios que a gente já vem falando, ou localizar a barreira e manter na posição de alongamento da barreira em diante, só mantendo o alongamento capsular aqui, segurando, sem movimentos oscilatórios. Uma outra forma de realizar o deslizamento anterior, que também é uma forma que vocês vão ver também se forem estudar outras técnicas manuais, como a pompagem, né? Eles utilizam exatamente essa posição e essa pegada, né? Então a gente apoia a tíbia dele aqui no ombro para que a tíbia não fique movimentando, é importante, né? Lembra, um segmento sempre tem que estar estável, né? Para a gente poder mobilizar com eficiência a articulação, os movimentos acessórios. O joelho mais ou menos a 90 graus e
com as duas mãos sobrepostas, pode ser entrelaçada, pode ser uma sobreposta à outra, aí vai de acordo com a habilidade de cada terapeuta, como achar que for mais fácil, né? O importante é uma boa estabilidade aqui, para que não ocorra movimento osteocinemático. Então, nessa posição, né, a gente também, da mesma maneira, vai realizar um movimento de deslizamento anterior, jogando o nosso corpo para trás. A força não é só no braço, né? A gente vai utilizar a alavanca do nosso corpo, mais uma vez, para realizar os movimentos oscilatórios de deslizamento anterior da tíbia. Ou, da mesma forma como a gente já vem falando, também posso apenas tensionar e permanecer na posição e volto.